Olá, hoje é 21 de dezembro, eu sou Isabela Fleischmann e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócio e economia do Brasil e do mundo. Bom dia, bom dia, bom dia! Tia Isa na área, pessoal. Se derrubar é pênalti e estamos aqui, né? Reta final, dia 21 de dezembro, já nos preparativos de Natal, né? E vamos lá, hoje essa introdução mais rápida aqui que vocês pediram, então vai rolar a retrospectiva. Se você gostou, se você quer mais, você se inscreve aqui no podcast, toca o sino pequenino que a gente vai acompanhar aí a retrospectiva de 2023. E lembrando que a Ana volta em breve, na semana que vem a gente tem aqueles especiais natalinos, especiais de final de ano que a gente prometeu para vocês, com os temas que vocês gostam de ouvir. E hoje a gente vai falar, além da retrospectiva, vamos falar porque essa gestora do Morgan Stanley mantém previsão de nova década dos emergentes. Eu vou te explicar tudo sobre isso. Também vou falar do destino do Donald Trump em 2024, que passa por juízes da Suprema Corte indicados por ele mesmo. E vamos lá. O mercado está sempre em movimento. Os juros sobem, o dólar desce e todas essas variáveis impactam os seus investimentos. Por isso, o Itaú Personalité tem o Ion, a plataforma de investimentos que une inteligência artificial e um time de especialistas que fazem recomendações levando em conta a variável mais importante: você. Pense nisso na hora de investir. Se você fosse contar para alguém que foi congelado em dezembro de 2022 e acordou agora, o que aconteceu em 2023, talvez ele fosse ficar assustado com a retrospectiva econômica. Talvez ele estivesse achando que o cenário fosse pior do que foi de fato, pelo menos em termos da economia brasileira e da economia americana e das bolsas. Bom, vamos lá, vamos começar pelo Brasil. O ano começou com a posse do presidente Lula e, 8 dias depois, manifestações e gente entrando no Congresso. Os investidores ficaram preocupados, mas depois disso houve estabilidade institucional. Porque nos mercados, no dia 11 de janeiro, a Americanas divulgou que tinha um rombo contábil de 20 bilhões de reais. O CEO Sérgio Real renunciou e depois a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial. Passou o ano inteiro até que a Americanas conseguiu, na noite dessa terça-feira, agora, a aprovação formal dos principais credores, incluindo alguns dos maiores bancos do país, ao seu plano de recuperação judicial. O aval, que representa um novo capítulo em um dos maiores escândalos corporativos da história do país, se deu em votação em Assembleia Geral dos Credores, realizada de forma virtual. O plano aprovado prevê uma capitalização de 24 bilhões de reais, com termos que abrem caminho para que o trio de acionistas de referência da Americanas, que são os bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, da 3G e fundadores da Ambev, aumente a participação deles de 30,1% para até 49,3% do capital. O Lemann, o Telles e o Sicupira, que estão entre as pessoas mais ricas do Brasil, vão entrar com metade desse valor, ou seja, 12 bilhões de reais. A diferença vai vir da conversão da dívida detida por bancos credores em ações. Esse grupo, que inclui o Itaú, o Bradesco, o Santander e o BTG Pactual, entre outros, vai chegar com um acordo a até 48,2% do capital da Americanas, com o lock-up, que é a proibição de venda de ações, de 3 anos. Na prática, esses bancos serão obrigados a aceitar os descontos de até 80% em relação aos créditos que detinham na Americanas antes da recuperação judicial. O objetivo da Americanas é reduzir a dívida financeira bruta declarada em mais de 50 bilhões de reais para cerca de 10 mil credores. Bom, do lado do governo, o ministro da Economia, Fernando Haddad, teve ali entre as principais pautas do ano o arcabouço fiscal.
O governo precisava também aumentar a receita e teve toda uma conversa aí para a tributação das empresas asiáticas, empresas de produtos importados que operam no Brasil, e teve aí um vai e vem em abril até ser estabelecida a regra da remessa conforme, que estabelece a isenção do imposto em compras de até $50 para empresas de comércio eletrônico. No fim, também não teve recessão nos Estados Unidos, o grande temor do ano, né? E por lá a inflação caiu por mais da metade. Por aqui, no Brasil, a inflação também baixou aos poucos e entrou no teto superior da meta em novembro. Com a inflação caindo, o Banco Central iniciou o corte da taxa de juros. O primeiro foi de 0,5 ponto percentual na reunião de agosto. Depois, outros 3 também vieram de 0,5 nas reuniões seguintes. No Brasil, os números da economia foram melhores do que o esperado. Hoje, a previsão é que o PIB supere 2,9%. Um ano atrás, imaginava-se um PIB caindo 0,1%. E na parte do câmbio, esperava-se um dólar a R$5. Hoje, o dólar está a 4,93. É esperado, né? Segundo o boletim Focus, o último boletim Focus. No mundo corporativo, a Natura chegou a um acordo para vender por cerca de 1,2 bilhão de reais a Body Shop. Foi vendida aí para a gestora Aurelius, da Alemanha. E antes disso, a Natura também vendeu a Aesop para a L'Oréal por 2 bilhões de dólares e meio, por 2,5, 2 bilhões e meio de dólares no final de agosto. Outro acordo importante que aconteceu foi a Pismo, fintech brasileira, vendida por 1 bilhão de dólares para a Visa em junho. E no mundo, em 12 de março, o FDIC, equivalente ao Fundo Garantidor de Crédito do Brasil, mas nos Estados Unidos, teve que fazer uma intervenção no Silicon Valley Bank, lá nos Estados Unidos, o banco das startups, na Califórnia. Ele passou por uma corrida bancária com empreendedores, investidores tirando depósitos com medo do banco ficar insolvente. E aí o FDIC teve que intervir. O temor da quebradeira de bancos regionais depois acabou sendo contido com a intervenção do governo. E os juros nos Estados Unidos, que tiveram aquela alta forte em agosto e setembro, derrubaram as bolsas e fizeram o dólar se valorizar. Foi também um ano em que muito se falou nos efeitos do Ozempic, o medicamento que inibe apetite, e como esses efeitos afetariam aí a indústria de alimentos, e também a inteligência artificial, né, com a corrida se acirrando com concorrentes do ChatGPT, como o Bard e o Gemini do Google, e a Nvidia vendo seu valor de mercado atingir $1 trilhão. E a gente falou em ChatGPT, né? O Sam Altman, da OpenAI, teve toda aquela situação quando brevemente foi afastado do cargo de CEO da startup. O CEO da Microsoft, o Satya Nadella, desempenhou um papel fundamental aí, juntamente com outros investidores, ao forçar o conselho da OpenAI a reverter a decisão de remover o Sam Altman do cargo de CEO. A certa altura, a Microsoft disse até que contrataria o Sam Altman e seus colegas da OpenAI para formar uma nova unidade de inteligência artificial da Microsoft. Foi um ano, portanto, aí em que a Microsoft, a Amazon e a Alphabet, empresa mãe do Google, tiveram muito ativas no apoio a startups de inteligência artificial. No fim, o Sam Altman acabou ficando aí na OpenAI e, em agosto, o candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, foi assassinado a poucos dias da eleição. Em outubro, foi eleito o empresário Daniel Noboa como presidente do Equador. Também em outubro começou a guerra em Israel e o mercado sentiu novamente. Em novembro, Javier Milei ganhou a eleição na Argentina. Entre os países do G7, os Estados Unidos tiveram maior crescimento salarial ajustado pela inflação.
Também foi para os Estados Unidos um maior crescimento real do PIB per capita entre a menor inflação e uma recuperação real do PIB completa, como se a pandemia nunca tivesse acontecido, mantendo uma economia forte e uma taxa de desemprego estável em torno de 3,5%. Nem parece todo aquele caos que eu falei quando os juros subiram e bancos regionais ameaçavam quebrar. Enquanto isso, o Brasil também teve um cenário positivo. O desemprego teve um comportamento positivo, atingiu um pico de 8,8% no primeiro trimestre e caiu ao longo do ano para 7,6% em outubro, o valor mais baixo desde 2015. Enquanto isso, os consumidores não pararam de gastar. Onde Beyoncé e Taylor Swift passaram, as pessoas gastaram muito dinheiro com ingressos. Mesmo com moeda desvalorizada, os argentinos continuaram indo a restaurantes. Em 26 de novembro, foi o dia mais movimentado nos aeroportos dos Estados Unidos de todos os tempos. Em resumo, as pessoas gastaram seu dinheirinho. Nos Estados Unidos, enquanto os americanos estão gastando, as poupanças também cresceram. E no mercado, as empresas do S&P 500, que são as 500 maiores empresas listadas dos Estados Unidos, tiveram a maior alta. O mercado de cripto também voltou a subir. E entre altos e baixos, esse foi o recap do ano. Tem uma TikToker muito interessante, a Kyla Scanlon, que fez um vídeo para Bloomberg Opinion falando exatamente sobre isso. Ela lembra que a gente voltou ao mundo em que títulos de longo prazo dos Estados Unidos estão desfrutando o seu melhor desempenho em 2 anos. E o S&P 500 está acima da maioria das previsões de Wall Street para o final do ano. Isso enquanto o Fed falava antes que não era possível, que era prematuro falar sobre cortes nas taxas de juros. E agora eles estão dando indicações de um corte em 2024. Um mercado de títulos que tornou os títulos divertidos novamente, igual falou a Kyla, e uma inflação se aproximando de 2%, com um mercado de trabalho resiliente e uma economia em crescimento, conforme a Kyla falou, e eu vou citar aqui, a melhor ação nos mercados foi apenas esperar o ano todo. Em um mundo de volatilidade interminável, não fazer nada foi a melhor opção. E o prêmio do mercado vai para o valor da paciência. Bom, depois dessa retrospectiva, vamos falar aqui da análise da gestora Gitana Kandhari, que é do braço de investimentos do Morgan Stanley, sobre a performance dos mercados emergentes e dos Estados Unidos ao longo deste ano. No início de 2023, a Kandhari previu que a década dos mercados emergentes estava começando, questionando o domínio das ações americanas. Só que quando a gente se aproxima do final do ano, parece que a previsão dela pode ter sido um pouco equivocada. Isso porque o índice que mede os mercados emergentes teve o pior desempenho em relação às ações dos Estados Unidos desde 1987, perdendo cerca de 5% desde a publicação da previsão da Kandhari em janeiro. O otimismo não estava apenas no Morgan Stanley. Grandes nomes como PIMCO e Goldman Sachs também expressaram opiniões positivas sobre os mercados emergentes no início do ano. Mas, ao analisar os números de perto, Kandhari argumenta que a sua previsão não estava completamente errada. Excluindo as ações da China, conforme aconselhado por ela, os mercados emergentes tiveram um ganho de quase 16% neste ano, em direção ao seu melhor desempenho em 4 anos. Nos Estados Unidos, os ganhos foram impulsionados principalmente pelas gigantes de tecnologia de inteligência artificial, como a Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla. Excluindo essas empresas, o desempenho do mercado americano fica abaixo do da Europa e dos mercados emergentes, excluindo a China.
A gestora mantém a sua convicção, acreditando que 2023 marcou um ponto de virada para os mercados emergentes. A previsão dela é baseada em expectativas de crescimento relativo mais elevadas, melhor dinâmica de inflação, menor alavancagem, políticas fiscais e monetárias mais ortodoxas e menos ressaca dos estímulos fiscais extremos dados durante a pandemia. Ela destaca países como Índia, Indonésia e México, devido ao seu papel na cadeia de abastecimento global, assim como mercados ricos em matérias-primas, como esse grandioso país tropical abençoado por Deus, bonito por natureza, o Brasil brasileiro. Kandari também está de olho em mercados menores e fronteiriços, buscando oportunidades em empresas ligadas à inteligência artificial, bem como ativos mais acessíveis. Portanto, enquanto o índice MSCI de moedas de mercados emergentes subiu cerca de 3,9% este ano, a gestora aponta para mercados específicos, observando discrepâncias cambiais em países como Líbano, Argentina, Nigéria, Angola, Turquia, Zâmbia, Paquistão e Egito, onde as moedas caíram pelo menos 20% em relação ao dólar em 2023. Uma Suprema Corte moldada por Donald Trump está prestes a desempenhar um papel crucial em decisões que podem determinar se o ex-presidente americano vai enfrentar a prisão ou se vai ter chance de concorrer novamente à Casa Branca. Na terça-feira, o Tribunal Superior do Colorado impediu Trump de participar das eleições presidenciais de 2024 no estado, alegando que seu envolvimento no ataque ao Capitólio o desqualifica para o cargo. Agora, Trump promete recorrer à Suprema Corte nos Estados Unidos. Além disso, outra decisão sobre imunidade absoluta contra acusações criminais relacionadas aos esforços de Trump para reverter os resultados da eleição de 2020 pode ser tomada pela Suprema Corte ainda nesta semana. Essas questões juntas dão aos juízes um poder significativo sobre o destino legal e político de Donald Trump. A decisão do Colorado, baseada na cláusula de insurreição da Constituição, alegou que o incitamento de Donald Trump à invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro o tornou inelegível. No entanto, a Suprema Corte ainda pode intervir até a primeira semana de janeiro. A questão da imunidade, por sua vez, pode determinar se Trump vai enfrentar acusações criminais em Washington. Se a Suprema Corte não intervier imediatamente, teremos outra chance no início do próximo ano. Ainda que Trump tenha 3 indicados na Suprema Corte que inclinam a corte para a direita, isso não garante sucesso para ele. A liderança de John Roberts tem mostrado independência, rejeitando Trump em disputas eleitorais anteriores. Comentários. E o Nijon falou: eu não consigo associar a voz da Tia Isa com a imagem dela no Instagram. Eu tô achando que a voz no podcast é uma inteligência artificial e a Isa de verdade nem tem toda essa voz aveludada kkkkkkkk. Nijon, se eu fosse fazer uma voz de inteligência artificial, não seria igual essa voz que vocês escutam. Capaz de eu fazer, não sei, uma voz meio autotune. Mas é isso, né? Eu sou uma Mera Isabela. I'm just a girl in the world. E a Camille falou: hahaha, eu juro! 2 exclamações. Enquanto escuto o podcast, tô fazendo meu slide de retrospectiva de dates 2023, que é o que eu comentei ontem, né? Ontem eu falei dessa trend do TikTok que tá rolando, a retrospectiva de dates. Camille, o que eu posso dizer é que eu estou curiosíssima pro resultado da sua retrospectiva. E o Mig Vivi falou:
ótimo episódio com Isabela Batman. Eu amei esse apelido. Então, amanhã nos encontramos nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Valeu, tchau!